vocês. Nós estamos começando o programa Ciência e Vida número 71 e hoje nós temos a grata satisfação de ter o nosso secretário municipal de Desenvolvimento Rural de Montenegro, seu Vladimir Gonzaga, e seu Sérgio Fir, engenheiro, consultor e grande conhecedor das coisas do cotidiano de Montenegro e da região. E a gente vai falar sobre o conflito no Irã, o que está acontecendo no Irã em relação ao mundo. Dia 28 de fevereiro começou e na semana seguinte começou a faltar diesel para nossas colheitas, as safras, né? E começou a aumentar o preço, tudo baseado em especulação, em achismo, ou seja, de uma certa forma começou lá, mas 2 semanas depois já estava aqui o preço, diesel passando de R$7 o litro, a gasolina acima de 6,80 por aí, quando tu vai ver. Então assim, nós já estamos, de certa forma, sofrendo esses efeitos. Tem a inflação, que ela vem junto, perda de poder aquisitivo das pessoas, né? E tudo isso aí é uma coisa que a gente está sentindo que vai afetar, e principalmente a agricultura. Porque a agricultura depende muito de insumos, né, de fertilizantes e outros produtos que vêm da ureia, por exemplo, que vem do mercado do Oriente Médio. Praticamente 70%, 80% vem daquela região. E está tudo parado. Depois trancaram o Estreito de Hormuz, então não chega petróleo, então o mundo está assim, uma situação complexa. E ontem deixou de ser começada uma guerra mundial, mas ela não está ainda de sobreaviso e pode acontecer daqui uns dias de novo, né? Na realidade, nós já temos uma situação dessas. E a agricultura está em risco. Eu começaria perguntando para o nosso secretário, Vlad, que efeitos já estão sendo sentidos na região e como é que as coisas estão sendo vistas pela administração pública do município. Bom dia Aristeu, bom dia Sérgio, né? Estou aqui ladeado de 2 engenheiros, né? Então a responsabilidade é grande, né? Tu é quase engenheiro. E aos nossos telespectadores do programa. Sim, esse conflito, né, ele está chegando aqui aos poucos, né? E a gente já sente alguns efeitos, por exemplo, falta de combustíveis, né? Estava conversando ali antes. A gente lá na secretaria, por exemplo, que é de agricultura, né, eu já tive a orientação da administração para a gente reduzir desperdícios, né? Assim, coisas que não sejam essenciais, que não sejam urgentes, a gente postergar porque já há falta de combustível. Semana passada, né, a gente estava sem óleo diesel para colocar nas máquinas, tivemos que dar uma segurada 1 ou 2 dias até que chegasse o óleo, né, nos postos. Então, isso já é um efeito, né, desse conflito lá e, como estava dizendo, né, o nosso apresentador, isso afeta tudo, afeta insumo, afeta principalmente ureia e defensivos e implementos que vêm lá do Oriente Médio, vem da China, com combustível mais caro, acaba também encarecendo aqui, né, e acaba resultando lá na ponta para o consumidor final e nós aqui, como temos uma base bastante forte de agricultura, né, de citros principalmente, que é o nosso carro forte, de frangos, como estava dizendo, que também é uma indústria muito forte, certamente ainda não estamos sentindo um efeito muito grande, mas ali na frente vamos sentir com certeza. Doutor Sérgio Firo, o que tu acha a respeito disso? Eu tenho acompanhado um pouco essas notícias, né? E embora as coisas estejam acontecendo lá longe e muitas vezes motivado por não coisas muito lógicas, né? Parece mais efeito de um exercício de poder ou de gente aloprada querendo fazer guerra com o mundo, querendo acabar com alguma civilização ou o que seja. Mas de prático o que acontece é que as reações desta agressão no Irã fizeram que o Estreito de Hormuz lá fosse fechado. Então já é consequência deste ato de invasão. No sentido de dizer assim, está querendo nos machucar, então assim nós vamos fazer isso aqui para ver como é que vocês reagem.
O fluxo, pelo que a gente vê nas notícias, eu absolutamente não sei se é tudo verdade ou não, mas parece que o fluxo de exportação de petróleo no Estreito de Hormuz corresponde a 20% do fluxo total de petróleo. Então, todos aqueles países ali, aliados ou não dos Estados Unidos, jogam para fora pelo Golfo Pérsico, que tem que passar na sala do Irã, né? Então, é mais ou menos isso. Então, a Arábia Saudita, etc, etc. Embora tenha e se possa ainda forçar a saída por outros lugares, né? Porque se sai por ali por uma conveniência de navegação e uma série de coisas. Mas eu acho que de todo jeito vai acontecer, e a gente já está sentindo algumas coisas, principalmente nos preços dos postos de gasolina, né? Mas eu acho que ainda é um efeito, por enquanto, especulativo. As pessoas os distribuidores de gasolina e de diesel estão aumentando os preços como precaução para uma situação futura dramática, mais dramática, como vai ter pouco no futuro, vai ficar bloqueado, então eu já estou aumentando agora para ir me garantindo. Então, principalmente no diesel, né, que é, no caso do Brasil, muito importado ainda, né? A gente importa muito diesel. Mas nas demais coisas, o petróleo de uma maneira geral, o Brasil é praticamente autossuficiente. Nós exportamos petróleo, inclusive, né? A gente exporta petróleo. E a Petrobras, que é a nossa empresa maior no sentido de exploração do petróleo e distribuição desse petróleo para os polos petroquímicos, etc, etc, nós temos praticamente uma autossuficiência. Aumentando o preço do petróleo lá fora, a exportação também cresce como valor. Ou seja, a Petrobras está vendendo mais caro o seu petróleo agora do que vendia antes do conflito. Mas o petróleo hoje não está sendo, no Brasil ele está sendo subsidiado pelo governo. Ok, mas eu digo, de forma prática, um efeito final é um aumento de preço na exportação do petróleo também. E internamente, no diesel, se está buscando aumentar subsídios, né, para evitar que o preço chegue no posto de gasolina mais caro do que antes. Hoje, a minha percepção é semelhante à tua. Assim, eu acho que hoje o processo é mais especulativo do que de um efeito. Mas seja especulativo ou não, ele já está impactando. Já está impactando, Até que, por exemplo, assim, em Taquara, que eu tenho um conhecido lá, tem questão de falta de diesel para pegar o material de uma pedreira e transportar. Sim. Falta milhares de coisas. Então, aí é esse o ponto que eu ia chegar na sequência agora, que assim, o fato da gente estar já sendo especulado ou não o preço, vai começar a faltar e dificultar mundo de atividades, né? É um mundo de atividades. Então, não só na agricultura, mas também em muitas outras coisas, como o custo logístico e tudo que afeta tudo. Se é especulativo ou não, eu já estou sentindo, porque eu já tive que reduzir, né, algumas coisas e otimizar algumas coisas para economizar combustível, porque já estava faltando nos postos. Então, e tu sente alguma pressão que venha dos agricultores em relação à prefeitura, dizendo assim, olha, o que vai acontecer, me ajuda, e se pensar um pouco na frente? Muito pouco. Quase nada, assim, mas existe, mas muito... E órgãos de classe de Farsul da vida, que trabalham com o meio agrícola? Não, Farsul não. O que a gente teve, se entende reunião, é dos secretários de agricultura da região, né? Já preocupado com esses movimentos, assim, mas não ainda de órgãos. Só para a gente explicar aqui, né? Porque o seu Sérgio falou que nós somos superavitários em petróleo, ou seja, somos autossuficientes, praticamente, né? Praticamente. E ao mesmo tempo tu importa petróleo. Por que explica isso? Explica que o nosso óleo é muito pesado. Né? O senhor foi da área, o senhor sabe. Sim. Ele é muito pesado, então a nossa tecnologia aqui seria muito caro para transformar ele em gasolina e diesel. Então tu importa um mais leve e exporta o teu mais pesado. Por isso que... exatamente. A nossa matriz de refino que não está, vamos dizer assim, suficiente e adequada para o nosso petróleo. Isso. Então, para nós é mais conveniente importar o diesel, por exemplo, e exportar o petróleo bruto, que é mais conveniente para outras refinarias. E tem as últimas bobagens que a gente fez nesse passado recente, aí na gestão anterior,
que se privatizou algumas refinarias, e essas refinarias hoje são uma pedra no sapato, né? Você vendeu refinarias que poderiam estar hoje colaborando para que essa crise não chegasse tão forte. Mas essa é uma visão assim que eu não queria entrar, porque daí passa a ser Sim. como se a indústria privada ela vai sacanear o povo. Não, a gente entra num viés assim que não é. Mas assim, eu queria trazer uma coisa um pouco mais filosófica antes. Nós estamos num momento, um temporal está se ameaçando e nós continuamos agindo do mesmo jeito. Quando aconteceu isso nas enchentes, a reação foi a mesma. A gente estava vendo o rio descendo lá de cima em Lajeado e nós aqui em Montenegro tranquilitos. Sim. Então assim, pessoas querendo ficar em casa, sabendo que já tinha, mesmo com o bombeiro passando avisando. Então assim, isso numa administração pública é uma coisa assim que, e na própria população, é um conforto. Eu acho que caberia a Montenegro uma visão mais de antecipação. Sim. Começar a pensar, ser um pouco... mas os secretários de Estado da Agricultura e tal estão achando que não sei o quê. Não, a gente tem que se mobilizar, tem que tomar a frente. Como é que tu vê essa questão? Não, assim, eu vejo... Te cutucando bem. Não, eu vejo isso muito importante. Inclusive, a gente já está, né, assim, mesmo que sem ter sido, vamos dizer assim, incentivado ou motivado por esse conflito, né, que vai nos afetar aqui, né, a gente já começou um movimento dentro da Secretaria por outro motivo, mas que encaixa com esse, que você vai entender. Por exemplo, nós nos candidatamos e fomos escolhidos, são 11 municípios no Brasil, e Montenegro está, tá? Que é um programa da Fundação Instituto Comida do Amanhã. Eles têm um programa que é justamente para isso, para incentivar a agroecologia, ou seja, tu diminuir o uso de defensivos, diminuir o uso de venenos, diminuir o uso de remédios, enfim, né, nas produções, principalmente, né, de agroindústrias, indústrias, né, da agricultura, para tornar o alimento mais saudável, né. Isso vem de encontro com esse problema que daqui a pouquinho ali vai aparecer, que é a falta de insumos, né, de defensivos. Ou vai ficar tão caro que o fertilizante, tudo vai encarecer. Vai encarecer. Então, o insumo vai encarecer, o equipamento vai encarecer. Então, de repente, assim, o agricultor, que nós sabemos são pessoas que têm lá 40, 30 hectares, é uma área pequena, às vezes um pouco mais, mas na realidade eles não têm essa margem de trabalhar em cima de um aumento. Então vamos parar, vamos quebrar. Então nesse programa que a gente acabou entrando e fomos escolhidos, que é o programa Comida do Amanhã. Comida do Amanhã é o Instituto. O programa é a PNAE Agroecológico. Como é que chama? PNAE, PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Que é o programa nacional. O programa do governo federal. Existe o PNAE e a gente então entrou nesse programa de agroecologia, incentivado por esse instituto, que eles vão dar toda a assistência técnica, né? Vieram aqui, nós estamos procurando então produtores, aí eu quero entrar, né, no ponto que a gente tem pouco produtor disposto a fazer, produzir de forma agroecológica. Então a gente incentivou, visitamos alguns, né, e alguns se candidataram para fazer uma transição agroecológica, ou seja, sair da sua produção ali de usar veneno, defensivos para produzir e produzir mais sustentável, com menos produtos prejudiciais à saúde, para esse produto, então tu vender para a escola, né, e aí ganhar um pouquinho mais, e também a escola ter um alimento mais saudável para os seus alunos. E isso vem de encontro com essa problemática que a gente vai ter daqui a pouquinho, que é a falta de insumos, né? Posso entrar um pouco nisso aí? A questão assim, a agroecologia está baseada em que conceitos? É o conceito da sustentabilidade, né? Tem alguma questão de mais orgânicos, menos defensivos e tal? Sustentabilidade e comida saudável, né? Montenegro, nós temos aqui um campo de pioneiro, né? O Lenhardt, né? Sim, Paulo. E por que a gente não envolve essas pessoas que são... Ecocitrus. Isso, a própria Ecocitrus, Biocê e tal, por que a gente não envolve essas empresas que têm esse DNA ecológico nesse processo? Podemos envolver, devemos envolver, eu acho, né?
Isso porque eles são pioneiros, né? Sim. Sim, são vamos dizer assim, discípulos do nosso pioneiro, que é o Lutzenberger. Lutzenberger, Sim. E da Ana Primavera. Comentei contigo já outro dia. Eram parceiros os dois, né? Mas o que a gente nota também que existe muita resistência dos próprios produtores Mas assim, em fazer agroecologia. como é que está esse programa? Eu sei que eu estou desviando o nosso foco. Eu só entrei nele, mas ele está dentro, vem de encontro, vem de encontro. Porque assim, eu não sabia, não moro em Montenegro, mas eu acho que assim, se a gente começar a transformar isso num programa não um programa de governo, mas um programa da cidade, tu consegue impactar mais. Eu acho que poderia ter uma situação de maior abrangência. Sim, a gente está até de divulgação disso e tal. Existe uma coisa, eu vou fazer um comentário também genérico, vamos dizer assim, que é mais filosófico, né? Sem dúvida a nossa, como consequência até desse conflito, né, e dependência do petróleo para conseguir inclusive os insumos de agricultura, né, como fertilizantes e tal, embora a gente traga muito pouco fertilizante dessa região de conflito, nossa maior importação ainda é da Rússia. Né? Mas, de qualquer forma, isso remete para a gente aumentar nossa eficiência em termos de agricultura. Eficiência no sentido de custos e impactos na produção de alimentos. Então, a agroecologia é certamente o caminho, nós vamos ser obrigados a ir para lá, não tem outro jeito. E a gente tem caminhado grandes passos, nós somos referências, inclusive uma referência no mundo em agricultura agroecológica, né? As parcerias que nós estamos fazendo de brasileiros, cientistas brasileiros e de agricultores brasileiros, estamos fazendo parcerias com muitos lugares no mundo, inclusive com a China. Mas os biofertilizantes que pesquisadores da Embrapa, que ganharam inclusive prêmios internacionais, sabe da cientista aquela, né? Que desenvolveu um produto biofertilizante para sair fora dessa dependência e muito mais eficiente e muito mais com consequências muito mais produtivas, né? Só que a questão, tirando fora isso, se a gente for para a agroecologia, que é aqui o nosso chão aqui em Montenegro, a transição do sistema atual, por exemplo, vou pegar o caso da bergamota, ou laranja, que há 40 anos atrás não se passava defensivos agrícolas, que a gente chama de defensivos, são os agrotóxicos, né? Mas nós saímos daquela condição de não passar e agora estamos aplicando aproximadamente 11 vezes por safra na bergamota e na laranja, por safra. Então, se a nossa safra, desde o momento que tem a floração até colher a fruta, que são alguns meses, 2, 3 meses, nós aplicamos 11 vezes dose. Na realidade, nós nos transformamos, né? Todos os frutos, eles são basicamente e o efeito disso é que esse veneno vai para o solo também e ele mata e nós aqui ainda estamos menos. São Paulo está acho que 40% a mais, então, por causa do... Mas de todo jeito é uma coisa absurda, né? É uma coisa absurda. E essa transição, eu conheço alguns agricultores que produzem de forma agroecológica aqui em Montenegro, a transição, vamos dizer, eu estou saindo dessa condição de aplicar agrotóxico e fertilizantes químicos, etc., e ir para a agroecologia, é uma transição que dura 4 anos. 4 anos de crise. Porque as plantas que estão turbinadas, elas vão regredir e para depois retomar de novo na nova condição. Então eu conheço alguns exemplos aí que o cara ele foi à falência, literalmente na transição. A resistência. Isso aí sem interferência do governo, seja federal, estadual, exatamente. Não tem como. Então vai ter que se sustentar esse período de transição, né, de alguma forma. E aí nós vamos entrar num detalhe que eu não queria entrar, mas que eu acho que eu sou muito franco, né? Eu não gosto de meias palavras, né? Que eu tô
há um ano e meio quase na agricultura, né? Como eu falei, a minha área era outra. Mas não é só por eu estar esse um ano e meio lá, eu já tinha notado isso outras vezes, né? E agora me confirmo as coisas. E, infelizmente eu tenho que dizer isso. A agricultura, ela não é prioridade para nenhum governo. Seu Sérgio. Isso aí eu noto. O governo federal né? Porque o nosso plano safra é recordista mundial, mas né? são porque é obrigação. 500 Porque bilhões, é obrigação. Vamos Não, mas assim, eu não estou fazendo nem juízo de, né? Assim, porque é obrigação, sabe? Mas pelo que eu noto, assim, se eles não pudessem botar R$1, eles não botariam, sabe? Porque eu tenho enfrentado muitas dificuldades em algumas coisas, assim, sabe? De investimento. Deixa eu pegar um outro viés. Vamos pegar o viés de indústria. E não só do governo Vamos pegar o viés de falando, indústria, chamado gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco, nós estamos diante de uma situação de risco eminente. E o risco eminente, a gente faz a pergunta assim, o que pode acontecer se a situação dos preços continuarem nesse patamar? O que pode acontecer se faltar fertilizante? O que pode acontecer se... Então, tu parte do princípio de que aquilo pode... Por exemplo, pegando o nosso caso de enchentes, é provável que aconteça uma enchente em breve. Por quê? Nós estamos numa condição muito mais vulnerável, assoreados, eu não sei mais o que. Pode ser que não está, que mediram, que nem o governo disse que mediu, fez batimento. Nós estamos mais vulneráveis. Não foi feito nada da última. Como é que as pessoas, as indústrias também reagiram? Eles continuaram no mesmo lugar, aumentaram um pouco o portão, botaram um muro, mas aquilo ali não é. Aí vai vir a enchente, sabe que a enchente ela brota, ela não vem. Enchente ou um alagamento. Então, nós não sabemos lidar. Então, se eu perguntar quais são os efeitos para o comércio, quais são os efeitos para as nossas indústrias, para a nossa população, se acontecer tal e tal coisa, e olhando um horizonte de tempo maior, e trabalhar isso como uma forma metodologicamente de gestão de riscos, que eu conheço, trabalho com isso há 500 anos, né? todo meio, a gente pode começar a construir isso aqui. Daí, numa visão de médio prazo, essa transição é pequena. É pequena. É pequena em termos desde que haja, e aí existe toda uma lógica de investimento para suportar essa transição. Sim. Eu sou de manutenção. Sair de uma manutenção corretiva para uma preventiva é complicado, porque tu começa, no início vai quebrar, não sei o que, tu vai gastar muito mais e tal, mas depois tu reduz. Então é todo um processo que a gente faz em cima disso. Então, acho que tem que haver esse investimento, essa cultura de um governo que tem mais 3 anos. Aí eu quero votar, tem que ser prioridade dos governos, sabe? Porque o governo não está com prioridade. Não é a agricultura que é a prioridade, não estou querendo a prioridade. A prioridade é essa gestão de riscos, que daí ela é de toda a cidade, de toda a região. Não é só da agricultura. Porque daí eu envolvo o comércio, envolvo o vendedor de carro, eu envolvo o posto de combustível, eu envolvo todo mundo. Nota, aí tu trabalha uma visão mais sistêmica. Porque a gente está falando, né, de impacto, né? A agricultura, apesar de no bolo da arrecadação ela ser pequena, e talvez por isso, né, as pessoas olhem, não tem importância, não arrecada tanto. No bolo da arrecadação ela é pequena. Porém, o dinheiro que gira, né, com produtores, com compra de carro, com compra de imóveis, com insumos, com material, com, enfim, tudo. Equipamentos, é muito grande, é bem grande. Só Montenegro é uns 300 milhões assim, por ano, né, de que gira, não que arrecade esse valor, né, mas é um valor considerável. Né, e isso com certeza é impactante. Imagina, para de vender carro, para de vender roupa, para de vender insumo, o município vai ao colapso, né? Então tem que olhar com esse viés mesmo, e aí é importante essa antecipação. Nós perguntamos semana passada, nós estávamos aqui com o Ademir, que é da Artson, né? Que também trabalha como Mercado Livre, e a gente fez a pergunta, né? Eu e o Sérgio até nos surpreendemos um pouco assim, diante de uma situação que nem essa, que tem a ameaça de perda de remuneração da comunidade e tal, o que tu vai fazer? Ele disse assim, não, eu vou comprar mais produto para estocar, porque ele acredita, então, ele vai garantir o patrimônio em estoque, depois vai realizar, mas ele tem essa capacidade de fazer um investimento. Se ele tiver cacife, para poder, mas quem não tem?
Então, quando tu fores realizar, ou seja, vender, tu vai ter que vender num patamar mais alto. Então, a tendência que eu vejo é uma tendência complexa, de perda de poder aquisitivo por da exemplo, população. não, vai impactar tudo, sim, com certeza. Tá. E se a gente considerar ainda que, olhando para o nosso umbigo, né, ou para o nosso bolso, que é mais Que é o sensível. é mais importante do que o nosso umbigo, né? A característica de Montenegro como agricultura, ela é bastante diferente de outros lugares. Por exemplo, embora a gente seja uma região só de minifúndios praticamente, porque não tem aqui grandes latifundiários ou grandes produções massivas, né? Nós temos hoje aproximadamente 50% das terras do município são ociosas, abandonadas. 50%. Não sabia disso. E isso vale para os municípios vizinhos também. Então, vale para São José do Sul, vale para Maratá, vale para... Que em alguns lugares até não é tão sério, porque como a laranja pegou preço, tem muita gente que está plantando pomares agora, que está começando a ficar viável. Mas 50% das terras estão ociosas. Por quê? Porque existe um grau de incerteza ou um grau de insegurança na produção agrícola, por não ter apoio, por não ter sustentação, um monte de coisa, que os descendentes, os herdeiros, não querem aquela vida. E estão migrando agora. Então a terra está ficando abandonada. A sucessão é uma das maiores problemas. Né? O meu caso é um exemplo, né? Sucessão rural. Meus pais, o meu pai, eram 11 filhos. E eles viviam, eram colonos, agricultores. Então eles tinham uma área de terra lá de 30 hectares. No meio dos morros lá, era um horror para trabalhar lá, porque os boi carregavam as carroças tudo inclinado, assim, porque era, entendeu? Então no meio do esperal, e uma terra muito difícil, porque era 100 metros de largura com 3 km de comprimento. Então para chegar na roça já dava 2 horas só de boi puxando a carroça, né? Sim, era complicado mesmo. Então todos os filhos ficaram adultos e foram embora. Meu pai é um exemplo, veio para a cidade, né? E o último que herdou as terras, ele também não está lá mais. A terra está abandonada. Abandonada em termos, ele plantou lá, arrendou para os caras plantar eucalipto. Então ele não está produzindo comida, entendeu? E isso é um problema. Esse é o grande problema, porque nós temos muita terra ociosa e quando está em produção é mato de acácia, mato de eucalipto ou alguma coisa. Ou no caso de muitos que estão agora criando galinha no sistema integrado, criando galinha, criando porco, não sei o quê, ele tem na verdade o galinheiro. A terra está abandonada, que não vale mais a pena, né? No máximo assim planta um pouco de milho para os caras fazer forração, né? Então vamos dizer assim, essa matriz tem que ser mexida, e isso só mexe com o subsídio. Certo, só com subsídio. Não existe outro caminho. Não existe outro caminho. Alguém tem que bancar esse período. Aí que eu volto na questão de ser prioridade. E tu vê que isso não tem nada a ver com o conflito do Irã. Não, tem a ver com o conflito do Irã. Mas assim, vai ser afetado essa situação mais ainda. Mas mais ainda, com certeza. Eu queria voltar e deixar a palavra final, já que nós temos uns minutos ou dois. Assim, o Instituto Comida do Amanhã, esse Programa Nacional de Alimentação Escolar, que tem a agroecologia, que Montenegro foi um dos 11 selecionados. Eu acho que aqui nós temos assim um ponto de partida fantástico, tá, Vlad, para a gente poder envolver a comunidade nesse pensar maior. Sim, isso sim. O que tu acha? Isso sim. A prefeitura, o que o Zanata pensaria disso? Quando chegou para mim nessa possibilidade, que o meu engenheiro agrônomo disse, já tem assim a possibilidade assim, no programa assim, nacional, senão pode, entra, se candidata lá, bota o município como candidato, porque me interessa, né? E porque eu já enxergava isso, né? Porque a gente precisa aumentar o número de produtores que trabalham com agroecologia. Sabe? Apesar como eu volto a repetir, existe uma resistência muito grande deles mesmo de se tornar em função. A resistência a gente conquista. Do custo, né? Porque tu vai ter, como eu falou, tu vai ter que... Nota, isso não é uma visão de o agricultor, é uma visão maior, que eles têm que se sentir dentro e ajudados nesse Mas processo. Aí, qual é daí o incentivo que esse instituto traz? Eles vão dar assistência técnica, pode te transformar e garantem
um valor agregado maior no teu produto, né? Porque tu vai estar produzindo de forma diferente. Tu tem condições de, no programa seguinte, começar a detalhar um pouco mais esse Posso programa? trazer o meu engenheiro agrônomo, que é o cara que está envolvido, né, diretamente. Tá. Né? O Felipe Kaiser, posso trazer ele. Porque eu acho que é uma coisa assim interessante a gente fazer um debate sobre isso. Não, e é interessante porque tu vê, são 11 municípios apenas em Montenegro está. Essas pessoas que hoje vivem essa realidade, né, que vivem essa questão da produção agroecológica, o colono ou o agricultor que produz de forma agroecológica, entender quais são as dificuldades deles, né? Algumas que eu sei, por exemplo, que são alguns produtores de laranja para ecocitros, Sim. que eles produzem de forma agroecológica. Sim. Por causa Né? E da aí casca. qual é a dificuldade deles? Os vizinhos que aplicam veneno e que Isso. pela deriva Isso. ferra com a Isso. Nós cultura estamos deles. com o nosso Exatamente, não, e agora tem um problema, né? Porque agora tem os drones. O tempo. Então, Entendeu? pior- Nós estamos com o prazo em cima. Então eu convido vocês a participar do próximo, a assistir o próximo programa, que nós vamos continuar essa temática sobre a nossa agricultura e esses efeitos do Irã, que agora a gente derivou para uma visão preventiva de mobilização dos nossos Que é necessário. agricultores para isso. Muito obrigado, Vlad. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado. Até a próxima.